Olá, alunos! Sejam bem-vindos à nossa webconferência de hoje, da disciplina Metodologia Científica, do curso de Especialização em Gestão em Saúde. Para falar um pouquinho mais da disciplina, dos pontos principais e fazer aí um apanhado geral do que foi debatido durante as semanas em que a disciplina esteve no ar, nós estamos com a professora Marília Cavalcante. Boa noite, professora. Boa noite, Cíntia. Boa noite, alunos. A gente está aqui à disposição de vocês para dúvidas. Então, fiquem à vontade para enviar perguntas para nós, nesse momento aqui que a gente vai estar junto com vocês. Só reforçando, então, o que a professora comentou, enviem aí as suas perguntas, dúvidas com relação ao conteúdo da disciplina, certo? Para começar, então, nós vamos falar o que é método e metodologias de pesquisa, professora. Bom, Cíntia, o método, na verdade, ele trata-se de uma série de procedimentos intelectuais e técnicos adotados para atingir um determinado conhecimento. No caso da pesquisa, ele vai, então, nortear os procedimentos técnicos que envolvem o desenvolvimento de uma pesquisa. Então, é um caminho que deve ser percorrido de forma sistemática e ordenada, para que haja um parâmetro científico para a pesquisa. E a metodologia vai ser o quê? O estudo desses métodos. Porque, como vocês devem ter percebido no material da disciplina, existem vários métodos que podem ser desenvolvidos para chegar a um conhecimento. Então, o estudo desses métodos é a metodologia. Então, a gente pode dizer que o método e metodologia são um caminho da pesquisa? Podemos. O método seria a parte prática e a metodologia seria a parte teórica. E, professora, o que é pesquisa e quais são os tipos de pesquisa existentes? Bom, a pesquisa, na verdade, é o quê? É a produção de um novo conhecimento, certo? Então, eu tenho a finalidade de buscar respostas a problemas e indagações teóricos e práticas. Então, a partir de um problema de pesquisa, eu vou desenvolver um caminho metodológico e nesse processo eu estou fazendo pesquisa. Em relação à pergunta sobre os tipos de pesquisa, a depender da referência que você vai estar utilizando, existem diversas formas de se classificar os tipos de pesquisa. No material disponibilizado na disciplina, a gente adotou como método de classificação os tipos de pesquisa quanto à natureza. Aí a gente tem as pesquisas básicas e as pesquisas aplicadas. Pesquisa básica é aquela pesquisa que vai gerar teorias, então são pesquisas mais teóricas. E a pesquisa aplicada é aquela que o pesquisador vai precisar ir ao campo. Então, vai ter que fazer entrevista, vai ter que fazer pesquisas, mesmo em banco de dados, certo? E a gente tem ainda como classificar essa pesquisa quanto aos objetivos. Então, essa pesquisa pode ser exploratória, ela pode ser descritiva ou ela pode ser explicativa. E ainda a gente pode classificar as pesquisas quanto aos procedimentos. Então, eu posso ter uma pesquisa documental, uma pesquisa bibliográfica, um estudo de caso, e uma pesquisação, e por aí vai. Então, a gente vai encontrar uma referência, até é importante esclarecer isso, né? Que a depender do autor de um livro de metodologia, você pode encontrar diferentes formas de nomear os tipos de pesquisa, e que não estão errados, é só a leitura de cada autor. Professora, tem como eu saber ou que eu devo levar em consideração para saber que tipo de pesquisa eu faço? Com certeza. Então, a primeira coisa que a gente tem que adotar é o objetivo. Ele é um dos primeiros passos que podem me orientar sobre o tipo de pesquisa. Então, por exemplo, se eu quero conhecer a percepção de uma pessoa, por exemplo, o objetivo vai me levar a uma pesquisa com abordagem qualitativa, que até eu não falei, né? Então, quanto à abordagem da pesquisa, eu posso ter a pesquisa quantitativa e a pesquisa qualitativa. Então, quando no meu objetivo fala conhecer a percepção das mulheres grávidas, por exemplo, esse objetivo já está denotando uma pesquisa qualitativa. Quando eu coloco assim, descrever o perfil epidemiológico, aí essa pesquisa já está mais para uma pesquisa quantitativa. Então, a forma como eu pretendo desenvolver a pesquisa vai me dizer que tipo de pesquisa ela é. Só reforçando, então, quem tiver dúvidas sobre o conteúdo, é só enviar através do nosso chat.
Professora, como se dá esse processo de pesquisa? Bom, então a pesquisa científica, ela percorre um caminho que é constituído por 3 momentos. Então, eu tenho o planejamento, onde eu vou elaborar o projeto de pesquisa, que foi a ênfase que a gente tentou dar na disciplina. A execução, então, a operação da pesquisa, a realização da coleta de dados, da análise, enfim, e a comunicação dos resultados, que vai ser o quê? Vai ser a divulgação desses resultados em forma de artigo, em periódicos científicos, ou ainda em forma de resumos em eventos científicos. Então, esse processo de pesquisa, ele percorre esses 3 caminhos, essas 3 etapas. O planejamento, a execução e a comunicação dos resultados. E que é importante colocar que o planejamento, ele não é essas etapas, perdão, não são etapas estanques, elas são dinâmicas. Então, o tempo todo eu estou retomando o planejamento, eu estou executando, eu posso estar comunicando, fazendo divulgação dos resultados parciais da minha pesquisa, né? Então, é um processo que ele é recorrente e dinâmico. Então, a pesquisa é dinâmica? Com certeza, totalmente dinâmica. Eu posso começar com uma ideia, inserir outras? Claro. Às vezes acontece no desenvolvimento da pesquisa, a gente percebe que aquele método, aquela técnica que eu estou adotando para a coleta de dados não está sendo a mais apropriada. E às vezes é necessário eu rever isso. Por isso que a etapa de planejamento ela é tão importante, né? Porque quanto mais bem elaborado tiver o projeto de pesquisa, menos entraves eu encontro na pesquisa durante o desenvolvimento dela. Professora, o que deve ser considerado, então, nesse planejamento de pesquisa? Bom, então a gente tem que se fazer algumas perguntas que podem nortear o planejamento. Primeiro, o que eu pretendo pesquisar? Quando eu penso nessa pergunta, eu estou pensando no tema. Tá? Eu quero pesquisar sobre que assunto? Né? Porque aí, a partir do momento que eu escolho esse assunto, eu me pergunto, por que pesquisar esse tema? Né? O que traz de novo essa pesquisa? Por que é relevante? Por que eu preciso desenvolver esse tema? Tá? Então, eu vou partir da pergunta o que, por quê, para que pesquisar. Então, a partir do momento que eu digo por que eu vou pesquisar, eu também já trago algumas contribuições que a minha pesquisa pode agregar, né, ao tema. Como pesquisar, eu também preciso pensar, e nisso, quando eu faço essa pergunta, como pesquisar, eu vou pensar, eu vou precisar entrevistar? Não, eu vou precisar coletar informações em um banco de dados? Eu preciso que a minha pesquisa seja aprovada por um comitê de ética? Enfim, eu vou me orientando em que caminhos eu vou precisar percorrer para a minha pesquisa. Outra pergunta importante nesse processo de planejamento. Quando eu vou pesquisar? Alguns alunos perguntaram no Fórum Tira Dúvidas a respeito disso. No caso do curso de Gestão em Saúde, existe um tempo, né, um tempo de duração do curso, e em geral, os últimos meses do curso, ele é destinado para o desenvolvimento dessa pesquisa. Então, a partir daí, se você vai perceber, eu tenho 6 meses para desenvolver a pesquisa. Então, você tem que propor uma pesquisa que se consiga fazer dentro desse período. Nos cursos de graduação, por exemplo, essas pesquisas têm o tempo de 1 ano, que é o último ano do curso. Então, eu posso desenvolver uma pesquisa dentro desse período de tempo. E outra pergunta que também envolve o planejamento é com que recursos? Quais recursos eu preciso para desenvolver a pesquisa? No caso, por exemplo, de pesquisas clínicas, eu vou precisar de financiamento, muitas vezes, né? Eu vou precisar de mais pessoas para me ajudar na pesquisa, porque são pesquisas que têm que acontecer todos os dias. Enfim, a partir desse planejamento, eu digo, não, vai ser uma pesquisa que vai precisar só de mim, pesquisador. Vai ser uma pesquisa que eu vou precisar de alguém para me acompanhar. Vai ser uma pesquisa que eu vou precisar me deslocar muito. Enfim, eu preciso fazer essas perguntas e, a partir das respostas a essas perguntas, eu vou planejando a pesquisa. Professora, quais os elementos que fazem parte, ou melhor, constituem o projeto de pesquisa? Bom, a partir da resposta da pergunta anterior sobre o planejamento, eu vou delimitando esses elementos. Então, quando eu pergunto lá o que, por que e para que pesquisar, eu estou respondendo e redigindo a minha introdução, que é a primeira etapa do projeto de pesquisa, onde eu vou contextualizar o tema, vou justificar a pesquisa e apresentar a relevância dela. Então, o primeiro elemento. Depois disso, a gente vai apresentar os objetivos, que pode ser o objetivo geral,
Pode ser só um objetivo, ou esse objetivo pode acarretar em objetivos específicos. Então, os objetivos que delineiam melhor a pesquisa. Seria o segundo elemento. O terceiro elemento seria a metodologia, que é uma parte do projeto onde eu vou descrever que tipo de pesquisa ela qual o cenário da pesquisa, quais serão os participantes dessa pesquisa, como eu vou executar a coleta de dados, como eu vou analisar esses dados. Se for pesquisa que envolve seres humanos, eu vou descrever que ela vai passar no item chamado aspectos éticos, que ela vai ser encaminhada para um comitê de ética. Então, essa é uma das principais seções do projeto de pesquisa, é justamente a metodologia, que foi o que a gente tentou abordar no conteúdo da disciplina. E ainda, os projetos de pesquisa devem constituir-se com cronograma. Então, como eu falei, dependendo do tempo que você tem, você vai destinar 1 mês, 2, 3, 4 para coleta de dados, por exemplo, e o orçamento para que você tenha previsão de qual o custo dessa pesquisa. Então, se programar, se planejar, como a professora falou, exatamente, é essencial para o bom funcionamento da pesquisa, né? Para o bom andamento da pesquisa. Nós temos uma pergunta. A Isabel. Eu tenho dúvida com relação à atividade do Moodle, onde foi solicitado um tema para o nosso projeto de pesquisa, tendo em vista que não tivemos as disciplinas específicas. Esse tema pode ser mudado no decorrer do curso ou deve ser algo definitivo? Oi, Isabel. Sim, esse tema pode ser mudado no decorrer do curso. A ideia, a proposta da disciplina, ao solicitar que fosse um tema vinculado ao trabalho de conclusão do curso, é que muitas vezes o aluno já tem isso em mente. Ou ele vem com uma pesquisa que ele desenvolveu na graduação e quer dar continuidade na especialização, ou no seu âmbito de trabalho ele já tem um tema que o instiga a pesquisar. Então, foi nesse intuito que a gente propôs. Mas muitos alunos colocaram essa pergunta, de que não tinha um tema específico e que teria que ser desenvolvido ali. Não, não precisa. Você pode escolher qualquer outro tema do seu interesse para desenvolver a atividade, tá? E que depois você vai ter um orientador, e com esse orientador você pode definir aí certinho qual tema você vai desenvolver no seu trabalho de conclusão de curso. Tem mais uma pergunta da Camila. Ao método e a forma de abordagem que está na atividade, o que seria isso? Bom, geralmente a gente coloca que o método e a forma de abordagem é para classificar a pesquisa quanto pesquisa qualitativa e pesquisa quantitativa. Na atividade, o que se propôs? Que vocês buscassem 2 artigos sobre o mesmo tema e que um artigo tivesse como método e forma de abordagem a pesquisa qualitativa, e outro artigo que utilizasse como método e forma de abordagem a pesquisa quantitativa. Então, vocês tinham lá o item A, que era para definir isso, se você estava falando naquele momento da pesquisa qualitativa ou da pesquisa quantitativa, e em seguida tinha o item tipos de pesquisa. O que você deveria colocar ali? Se é uma pesquisa exploratória, se é descritiva, se é uma pesquisa bibliográfica, se é documental, se é um estudo de caso, né? Então, você iria acrescentar outras informações a respeito dessa pesquisa. Em geral, os artigos trazem assim: trata-se de uma pesquisa exploratória com abordagem qualitativa, ou trata-se de uma pesquisa descritiva com abordagem quantitativa. Então, no item A, método e forma, você define: isso é uma pesquisa quantitativa. E no item B, tipos de pesquisa, você vai dizer: essa pesquisa é exploratória. Certo? Temos mais alguma pergunta? Professora, então, continuando, como que eu elaboro um problema de pesquisa e qual a importância desse problema de definir, né, de elaborar? Bom, respondendo primeiro a questão da importância, né, o problema de pesquisa é o que vai orientar todo o projeto. A partir dele eu vou definir que objetivo eu pretendo, como eu vou desenvolver essa pesquisa, né, que tipo de pesquisa ela vai ser. Em geral, o problema é elaborado em forma de pergunta, né? Por exemplo, qual é o perfil de mulheres com câncer de mama no município de Guarapuava, por exemplo, né? Então, o problema ele envolve uma pergunta e a resposta, o caminho que eu percorro para responder essa pergunta é o método da pesquisa, certo?
Então, por isso que ele é tão importante. Então, ele tem que ser em forma de pergunta, de forma claro, preciso e objetivo. Por exemplo, o ideal é que eu delimite o máximo possível esse problema. Então, quando eu falei lá, qual é o perfil das mulheres com câncer de mama no município de Guarapuava? O ideal é que eu delimite ainda mais. Por exemplo, qual é o perfil de mulheres na faixa etária de 20 a 35 anos, por exemplo, se eu quero definir alguma coisa mais específica, com câncer de mama que realizaram mastectomia. Então, quanto mais delimitado essa pergunta, melhor vai ser para mim delimitar que método escolher para desenvolver a pesquisa. Então, é importante também que essa pergunta tenha uma solução viável. Por exemplo, eu não posso perguntar sobre algo que eu não vou conseguir ter uma população para pesquisar. Agora não me ocorre nenhum exemplo, mas de repente eu quero pesquisar sobre malária, indivíduos que tiveram malária, por exemplo. Na nossa região, a gente não tem esses casos. Então, eu não vou conseguir realizar essa pesquisa. Eu consigo, de repente, por meio de banco de dados ou viajando a uma região endêmica. Mas aqui em Guarapuava, por exemplo, a gente não vai conseguir desenvolver uma entrevista sobre com pacientes, com pessoas que tiveram, por exemplo. Então, eu tenho que pensar que essa pergunta, ela precisa ter uma solução que eu consigo alcançar. Em geral, essa pergunta, a gente se pergunta, tá, mas de onde vem esse problema de pesquisa? Ele pode vir de dois caminhos. De uma revisão de literatura, então eu leio sobre um tema, por exemplo, sobre câncer de mama, e aí a partir da leitura me surge uma pergunta que na leitura dos materiais a respeito desse tema eu não consegui encontrar. Pode surgir dessa forma. Ou pode ser do meu cotidiano. Alguns alunos me procuraram falando sobre o ambiente de trabalho e perguntas, problemas que eles identificaram ali. Essa é a mais recomendada forma de formular um problema, a partir do seu ambiente de trabalho, porque aí são perguntas que estão no seu cotidiano, então que estimula mais a pesquisa. Então, só lembrando, não esqueçam de enviar suas dúvidas. O pessoal que está nos polos, assistindo nos polos, também pode enviar aí suas questões. Professora, tem uma questão bem importante da gente comentar, que é com relação ao plágio. O que a gente considera plágio e o que acarreta quando eu pratico, digamos assim, o plágio? Bom, então, o plágio ela é uma das chamadas más condutas na pesquisa. E essas más condutas nada mais são do que violações de normas éticas da ciência, e uma das formas mais comuns, além do plágio, é o fraude, então, onde eu falsifico ou fabrico dados, então não fiz a pesquisa e mesmo assim fabrico esses dados, E a questão do plágio, que é quando você utiliza o texto de um autor sem citá-lo, E essa é uma das formas mais comuns no nosso cotidiano, na nossa área de pesquisa, E o que então é considerado plágio? A reprodução integral de um texto sem autorização do autor. O que na pesquisa científica a gente faz? A gente lê um trabalho e na leitura daquele trabalho a gente retira uma citação. O que é a citação? Eu vou ler aquele trabalho e vou retirar as ideias centrais do autor, reescrever com as minhas palavras, mas dizer que foi segundo, por exemplo, Amarante 2011. Então, eu sempre tenho que dizer que aquela ideia não é minha, ela partiu do trabalho de outra pessoa, tá? Nas normas científicas, eu também posso, às vezes, escrever na íntegra a ideia do autor. Mas aí eu tenho que destacar que a gente vai abordar as normas da ABNT na segunda que naquele momento eu não reescrevi a ideia do autor. Eu estou usando na íntegra, mas ele está citado adequadamente. Então, é um cuidado que a gente tem que ter muito importante, porque as pessoas, infelizmente, se apropriam da ideia do outro, não citam, e aí a gente tem uma violação grave na ética em pesquisa. E há muitas...
tem formas de a pessoa pagar, digamos por isso, né? Pode responder civil e criminalmente. Claro, exatamente. É considerado um crime, né? E você pode sim você ter que responder em um processo e até mesmo ter que pagar pena por isso. Então a gente tem que se cuidar e, além disso, respeitar o trabalho do outro, né? Eu vi que tem uma pergunta do Polo de Prudentópolis. Professora Marília, como incentivar os alunos e torná-los eternos pesquisadores num mundo que cobra tanto a imediatez, a agilidade? Bom, é uma pergunta difícil, né? Mas que a gente tem que pensar assim, a pesquisa, ela é a partir do momento que ela te motiva ao trabalho, ao trabalho que você desenvolve, a gente acaba desenvolvendo meio que intuitivamente. Por exemplo, a gente está trabalhando numa farmácia, por exemplo, e aí você percebe a quantidade de antidepressivos que são vendidos, né? Naquele momento, e você está fazendo um fechamento de estoque, alguma coisa assim. E naquele momento você está, de uma certa forma, fazendo uma pesquisa, só que você não está produzindo dados, informações a respeito daquilo. Você só está vendo que de 100 antidepressivos que você comprou, você utilizou 90. Né? E isso, quando você olha para esse dado e fala, nossa, eu estou vendendo bastante antidepressivo. Opa! Isso significa que as pessoas estão ficando doentes, elas estão precisando de medicamentos para a depressão. Então, quando eu faço esse exercício o tempo todo no meu cotidiano, eu vou ficar com vontade, então, de pesquisar. Opa, então por que será que as pessoas estão ficando doentes? Ou que estratégias eu posso adotar para que as pessoas não fiquem tão dependentes do uso desses medicamentos? Então, você vai se perguntando um pouco, né? Deixando de fazer um trabalho mecânico e colocando sempre, se questionando, sempre permitindo com que as situações do cotidiano te motivem para a pesquisa. Nós falamos agora há pouco sobre o plágio. É importante também a gente cuidar com as fontes da pesquisa. Quais são esses cuidados? O que eu devo observar quando estou lendo material, quando estou pesquisando em algum site, né, algum banco de dados? Bom, primeira coisa é que tipo de banco de dados nós vamos utilizar. Então, o que a gente recomenda? Sempre utilizar bases de dados científicas. Por exemplo, o Cielo, o Google tem uma base de dados para trabalhos acadêmicos, que é o Google Acadêmico, né? Então, quando você utiliza esses bancos de dados, você já filtra e ali você vai ter conteúdo já com caráter acadêmico, e os trabalhos com caráter acadêmico são aqueles trabalhos que já buscam respeitar as normas éticas, já buscam padronizar o trabalho para obedecer a normatação. Então, você já está trabalhando com fontes que já, né, se exclui a possibilidade de plágio. Então, evitar o uso de blogs ou trabalhos que não, fontes que não sejam de caráter científico. Ali a gente já é um bom cuidado que a gente pode ter para evitar, então, o plágio e a continuidade dessa prática. Então, sempre é bom ficar atento aonde você está pesquisando, se tem algum respaldo científico. Exatamente, exatamente. Professora, em muitas situações a professora comentou sobre a pesquisa qualitativa e quantitativa. Você podia falar um pouquinho mais, dar alguns exemplos para a gente? Claro. A pesquisa qualitativa é aquela que envolve o subjetivo, né? Então, eu vou pesquisar a minha fonte, os meus dados, os dados que são gerados, são dados, por exemplo, em formas de depoimentos. Então, eu vou ler um depoimento e, a partir daquela fala do indivíduo, eu vou extrair os dados, né? Então, por exemplo, eu faço uma pesquisa que eu quero entender a percepção das mulheres com vítimas de câncer de mama que fizeram mastectomia. E nas falas dessas mulheres eu posso perceber, por exemplo, uma autoestima baixa, eu posso perceber a tristeza, o sofrimento, que na pesquisa quantitativa, que eu vou dizer que em Guarapuava, em 2016, sei lá, 300 mulheres fizeram, nesse dado numérico eu não consigo chegar nesse aspecto subjetivo. Então, a pesquisa quantitativa, ela tem como característica a descrição numérica de dados numéricos. E a pesquisa qualitativa, ela já tem um caráter subjetivo. Então, eu consigo alcançar a percepção do outro, analisar o discurso do outro, né?
Nós temos a pergunta do Rafael. A minha pergunta vai de encontro acerca das publicações em revistas científicas, pois algumas revistas científicas pedem o número do parecer do Comitê de Ética. No entanto, se a minha pesquisa não tem viés de trabalhar com sujeitos humanos e infra-humanos, como solucionar este conflito diante das revistas científicas que pedem o número do parecer? Bom, Rafael, se a sua pesquisa não envolver os seres humanos, você vai dizer, né, na carta ao editor ou em um espaço em que a revista te pedir isso, que essa pesquisa não envolveu os seres humanos, como a pesquisa documental, por exemplo, que dispensou o termo de consentimento. Ou, às vezes, é uma pesquisa em um banco de dados que você não fez entrevista, né? Você não lidou diretamente com o ser humano. Então, você só vai informar a revista. Então, essa pesquisa, não foi submetida ao Comitê de Ética por não envolver seres humanos. Ou ainda, algumas revistas pedem que você encaminhe para o Comitê de Ética solicitando dispensa do termo de consentimento. Aí você vai informar que você submeteu ao Comitê de Ética solicitando a dispensa. Então, depende muito da pesquisa mesmo. Geralmente, as pesquisas que vão para o Comitê de Ética e aí acabam gerando um número de parecer, são pesquisas que são ligadas a seres humanos. Por exemplo, pesquisas em prontuários, pesquisas em forma de entrevista. Essas pesquisas, as revistas realmente, pesquisas clínicas, essas pesquisas em revistas exigem mesmo um número de parecer. Mas se for uma pesquisa em documentos de domínio público, por exemplo, aí não é necessário passar pelo Comitê de Ética. Então, você vai informar. Essa pesquisa utilizou como fonte de dados um banco de domínio público, por isso não foi encaminhada para o Comitê de Ética. Só reforçando aos alunos, nós já estamos aí caminhando para o final da nossa webconferência, então se vocês tiverem mais alguma dúvida, vocês podem enviar aí nesses últimos minutos, ok? Professora, você estava falando da aprovação do comitê. Vamos deixar bem claro, quando eu tenho um tema, já defini o meu problema, enfim, quando eu tenho que enviar ao comitê ou quando eu não preciso enviar ao comitê. Acho que é importante deixar isso bem claro. Uhum. Bom, então, assim, como eu falei para vocês, se a pesquisa envolve seres humanos, existe uma resolução, né, resolução do Conselho Nacional de Pesquisa, número 466 de 2012, que, se eu não me engano, está entre os materiais da disciplina. Lá ele diz que você, ao uma pesquisa envolver de alguma forma o ser humano, como eu disse, eu preciso fazer uma entrevista com ele, ou eu preciso realizar um grupo com essas pessoas, ou ainda eu preciso coletar dados em prontuários, eu preciso, antes de fazer qualquer coisa, eu vou elaborar o projeto com aqueles elementos que a gente falou agora, né, e que discutimos na disciplina, e encaminhar para o Comitê de Ética. Hoje, como é que funciona esse encaminhamento? Via um site chamado Plataforma Brasil, você cadastra o teu projeto lá, esse projeto vai ser analisado pelo comitê, e esse comitê vai dar um parecer de aprovado ou reprovado. Então, isso acontece quando? Ao término da elaboração do projeto, encaminha-se para o comitê e após a aprovação é que você inicia a coleta de dados e finaliza a pesquisa. A Camila enviou uma pergunta, citações de autor, como assim? Acredito que a Camila esteja se referindo às citações diretas e indiretas. Isso. Na verdade, essa parte de citação vai ser melhor explorada na segunda etapa da disciplina, né? Essa disciplina, ela tem uma carga horária de 60, mas que nesse momento foi trabalhado apenas 30 horas, e no segundo momento será trabalhado as outras 30. Nesse segundo momento será falado mais sobre citação. Mas o que é a citação? Por exemplo, eu falo para vocês que está lá um texto, né, de minha autoria, está escrito lá, plágio é considerado a reprodução integral de um texto. Ponto. Quando eu vou pegar essa fala e incluir no meu trabalho, por exemplo, um trabalho da Cíntia, o que a Cíntia vai fazer? Ela vai escrever assim, ó, segundo Cavalcante, 2017, ao se reproduzir na íntegra um texto, considera-se plágio. Né? Então, eu estou utilizando a fala que eu encontrei no texto, né? A Cíntia está utilizando a fala que ela encontrou no meu texto, no texto dela. Isso é uma citação. Né? É assim que se constrói um texto científico. Mas não se preocupem, esse conteúdo
essa parte de citação não vai ser cobrada na prova nesse momento, porque ela vai ser trabalhada e apresentada para vocês com maiores detalhes na segunda etapa da disciplina. Nessa primeira etapa, o importante é eles ficarem atentos aos métodos, às formas de pesquisa, leituras, observar o que pode se tornar um tema de pesquisa, professor? Isso, nessa primeira etapa, o que a gente tentou explorar? Exatamente isso, que eles identificassem o que é um método, o que é uma pesquisa, como eu elaboro um projeto de pesquisa, que elementos se constituem um projeto de pesquisa. Então, foi uma etapa mais conceitual, para que vocês, quando eu falar o que é uma introdução, objetivo, metodologia, que se saiba definir esses termos, tá? E também que se saiba, nesse momento, como elaborar um projeto. No segundo momento da disciplina, na segunda etapa, aí sim vai ser explorado como eu executo a pesquisa. Então, se a gente lembrar uma das perguntas que você me fez, como se dá o processo de pesquisa, eu disse que ele envolve três momentos, O planejamento, a execução e a comunicação. Nessa primeira etapa da disciplina, a gente explorou a etapa de planejamento. Na segunda etapa da disciplina, a gente vai explorar a execução da pesquisa e a comunicação dos resultados. E é aí que a gente vai explorar mais outros conceitos que pode ter ficado como mais superficial nesse momento. Então, a Camila pergunta, como será a prova? Serão cobrados conceitos? Acho que é a dúvida que todo mundo tem, A prova. Como que vai ser, professora? O que eles devem estudar nesse processo? Bom, Camila e demais alunos, sim, será cobrado conceitos. Quais conceitos? Esses que eu acabei de citar e que a Cintia acabou de me perguntar também. O que é ciência, o que é método, o que é pesquisa, o que é metodologia, o que é um problema de pesquisa, esse tipo, que foi o que a gente trabalhou nos conteúdos, nos materiais disponíveis na disciplina. Em relação à prova, terá questões, a grande maioria das questões serão de múltipla escolha e, se eu não me engano, 20% da prova, ou seja, vamos tomar duas questões serão discursivas, Então, a maior parte da prova será de múltipla escolha e envolverá esse conteúdo que a gente discutiu aqui nessa webconferência e que foram explorados no conteúdo da disciplina. Alguma outra dúvida que os alunos tenham também com relação à prova, vocês podem estar aí enviando para a professora e também para os tutores. Acho que a gente tem uma última pergunta. Teremos devolutiva dos erros do planejamento do nosso pré-projeto, atividade da unidade 3? Bom, Carla, nesse momento a gente não tem tempo hábil para fazer essa devolutiva, O que a gente pretende? A partir desse exercício, porque a atividade 3, ela é um exercício para que vocês saibam delimitar os elementos de um projeto de pesquisa. Então, por isso que ele nem é chamado de projeto nessa atividade, ele é chamado de pré-projeto. É realmente que vocês saibam delimitar cada elemento e o que vai em cada elemento, considerando o tema escolhido. A gente pode organizar para que na segunda etapa da disciplina, a gente possa iniciar a disciplina com essa devolutiva. Podemos tentar organizar dessa forma, tá? Mas nesse momento, infelizmente, não é possível, por não termos tempo hábil para isso. Não sei se temos mais alguma pergunta. Então, nós vamos encerrando por aqui. Lembrando, então, pessoal, com relação à prova, não esqueçam lá de rever os conteúdos, as videoaulas, os livros disponíveis, os artigos. Certo? Vai estar bem facinho. Vai sim. Professora, obrigada. Obrigada a você, Cíntia. Só reforçando, a partir de quinta-feira à tarde, o link dessa webconferência estará disponível. Então, quem quiser rever aí a explicação da professora, rever os conceitos principais, que também é um auxílio para a prova. Nos vemos na próxima. Até lá e bons estudos. Bons estudos.